Olá, crianças, boa noite. Nós estamos aqui mais um domingo para um cultinho da nossa igreja. Espero que todos vocês estejam muito bem, que as coisas estejam bem na sua casa, que todos estejam com saúde, que vocês estejam estudando bastante, ainda aqui em casa, que vocês estejam brincando, que vocês estejam obedecendo o papai, se relacionando com o papai e com a mamãe, que vocês estejam se divertindo e que vocês estejam também fazendo uma coisa que vai ser o assunto da nossa aula de hoje. E a dica para a aula de hoje está atrás de mim, aqui nesta mesinha. Eu vou dar uma licencinha aqui e eu vou mostrar um pouco. Aqui tenho algumas Bíblias que nós temos aqui na minha casa. E eu estou mostrando elas porque o assunto da nossa aula de hoje é sobre a Bíblia. E nós vamos estudar uma série de coisas sobre a Bíblia. Como ela está montada, quais são os seus livros, qual é o número de livros, vamos ver quantas pessoas escreveram, vamos ver qual é a mensagem que está na Bíblia. E eu convido você para prestar muita atenção, para você aprender bastante. Que a aula de hoje eu espero que seja muito legal, que você goste dela, que você se divirta, que você aprenda e guarde a mensagem no seu coração. A Bíblia diz que quando a gente guarda a palavra de Deus no coração, a gente não peca contra Ele. Eu espero que nessa mensagem de hoje sobre a Bíblia você aprenda bastante, guarde ela no seu coração e não peque mais. Ok? Então para nós começarmos a nossa aula, nós vamos pedir para um amiguinho surpresa fazer oração. E depois da oração, nós vamos ter uma música, também falando sobre a Bíblia. E a música você já conhece, porque ela tem tocado nos nossos cultinhos nas últimas semanas, só que dessa vez o vídeo vai ser diferente. A música vocês conhecem, mas o vídeo vai ser diferente. Depois da música, nós voltamos para a nossa aula e no final tem uma surpresa para vocês, ok? Até já então, oremos, cantemos e depois voltamos para a nossa aula. Até já! Papai do céu, obrigada que foi aniversário da saída do livro e que a gente pode comemorar mesmo sem ser juntos, só online. E abençoa que todas as crianças estejam bem e em nome de Jesus, amém. pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá força.
Josué gritou e derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou e derrube as muralhas na força do Senhor. Corajoso como Sansão, amigo de Deus, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão. Muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou e derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou e derrube, derrube, derrube as muralhas. Sansão, amigo de Deus como Abraão. Muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão. Muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Olá, crianças! Estamos de volta. Já oramos, já cantamos. E como eu disse, agora é hora de estudarmos a Bíblia. E eu coloquei aqui a Bíblia, que é do João Pedro, e nós compramos para ele quando ele começou a ler. Então é uma Bíblia especial aqui para a nossa família. E aí, então, como eu já disse, nós vamos estudar a Bíblia hoje. Não um texto específico, mas nós vamos entender sobre a Bíblia como um todo. Será que vocês gostam da Bíblia? A Bíblia é cheia de histórias maravilhosas, né? De milagres, de coisas, de grandes feitos, de Davi derrotando Golias, de matando o leão, de Sansão, de Jesus ressuscitando pessoas, Paulo fazendo grandes viagens. A Bíblia é maravilhosa, eu gosto muito dela, por isso que a gente tem bastante aqui na nossa casa. E vocês, gostam da Bíblia também? Espero que sim. Para vocês que estão começando a ler agora, pessoal que está ali com 6, 7 anos, espero que vocês já estejam lendo a Bíblia de vocês. Se não estão ainda, fica o meu convite para ler essas histórias maravilhosas que Deus preparou para nós. Mas então, vamos falar sobre a Bíblia hoje. E o que significa a Bíblia? A palavra Bíblia ela tem um significado, dois significados. O primeiro é de ser um livro mesmo, um livro normal como nós conhecemos. E o segundo vem da antiguidade, de como a palavra de Deus era escrita. Antigamente, quando as primeiras pessoas estavam escrevendo os textos, elas usavam uns rolos de papel, que nem você está vendo na imagem aí do lado. E esses rolos de papel eram feitos de uma planta chamada papyrus. E essa planta ela é originalmente lá do Egito. Os egípcios foram os primeiros que fizeram o papyrus da planta papyrus para poder fazer rolos e escrever. E a Bíblia, a palavra Bíblia tem esse significado de rolo também, né? Porque são de onde eram escritos os textos da palavra de Deus. Então, esse é o significado da palavra Bíblia. Livro e rolo. Legal? Deu para entender? Então, quando alguém perguntar, mas o que significa a Bíblia? A Bíblia tem significado de ser um livro e é um significado antigo de ser um rolo. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que um simples livro, muito mais do que um simples rolo de papel. A Bíblia é a palavra de Deus. É como Deus fez para se conversar conosco.
É ali que Deus fala com a gente. É ali que Ele escolheu para deixar a mensagem que Ele tinha planejado para nós. Nós vamos ver mais detalhes dessa mensagem que Ele tinha preparado para nós. Mas antes, a gente vai continuar falando sobre a Bíblia e sobre a estrutura dela. A gente já viu que ela é um livro, mas ela é a palavra de Deus, mas ela não é um livro normal. Na verdade, ela é um conjunto de livros. E um conjunto quer dizer vários livros, um junto do outro. Então, a Bíblia é um conjunto de livros. E vocês sabem quantos livros tem na Bíblia? Quantos livros são? Eu vou te dar esse número. São 66 livros. 66 é 6 e 6. São várias mãozinhas, que nem você pode contar as mãozinhas que eu estou colocando aqui no desenho ao lado, para você saber quantos são 66. É bastante livro, bastante história. E você sabe quantas pessoas escreveram esses 66 livros? Foi bastante também. Foram 40 pessoas. 40 é bastante gente, não é? E sabe o que é mais interessante? A maioria deles não se conheceu. Eles escreviam um livro, o escritor seguinte dava sequência ao texto do que foi escrito, e muitas vezes eles nem se conheciam e estavam escrevendo sobre a mesma história. Que incrível, né? Como é que será que eles escreviam sobre uma mesma história, falando sobre o mesmo assunto, e nem se conheciam? Ah, parece que deve ter alguma coisa em comum que estava ajudando eles a escrever. A gente vai ver já já. Será que como eu já disse, as histórias da Bíblia não são separadas. Elas estão todas interligadas. Esses 66 livros, esse conjunto de livros, não são livros separados. Igual nós compramos um livro do Monteiro Lobato, um livro da Mônica e um livro sei lá, de qualquer super-herói. Que são histórias, e você monta a sua coleção de livros. A Bíblia, todos os livros dela estão ligados um ao outro. E aí, como eu disse, eles nem sempre se conheciam. Sabe quanto tempo demorou para escrever todo esse livro? Mais de 1000 anos. 1000 anos é muito tempo, né? Pensa que a gente vive menos que 100 anos. Então a Bíblia foi escrita durante bastante tempo e por pessoas diferentes. Será que como é que era isso, né? Qual é a história que está na Bíblia? Do que a Bíblia fala? Será que ela só fala de histórias isoladas? Será que o Davi venceu Golias, depois ele foi rei, depois ele teve um filho e acabou ali a história? Não. Todas as histórias da Bíblia estão interligadas. E a gente vai ver isso. Se você quiser ter uma dica, eu falei do Davi agora. Davi teve filhos, que depois foram tendo outros filhos, e depois chegou até Jesus, por exemplo. Legal, né? Por isso que em algumas horas a gente fala que Jesus é filho de Davi, porque ele é da família de Davi. Bom, e então do que a Bíblia conta? Se a gente está falando que essas histórias estão todas ligadas, que história é essa que está na Bíblia? Será que é a história de super-heróis? Ou de princesas? É um desenho animado? É como um desenho animado? Ou é uma série de televisão? A história da Bíblia, ela vai falar sobre o plano de Deus para a criação dele. E quem é a criação de Deus? Somos nós, todos nós. E esse plano de Deus tem algumas fases. Nós vamos ver um por um. Bom, então para a gente começar a falar sobre esse plano de Deus e sobre as fases do plano de Deus, a gente tem que começar pelo início da Bíblia. E o primeiro livro da Bíblia, sabe qual que é?
é Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e significa o início. Então, você sabe quem escreveu Gênesis? Foi Moisés. Moisés é aquele mesmo que tirou o povo do Egito e levou para a Terra Prometida. Então Moisés foi quem escreveu Gênesis e depois também foi quem levou o povo para a Terra Prometida. Mas entre o que aconteceu em Gênesis e Moisés demorou bastante tempo. E Moisés foi o responsável por escrever como tudo aconteceu. Bom, e lá em Gênesis está escrito que Deus criou o mundo. Deus criou tudo o que existe. E Deus criou tudo perfeito. E para você saber o que é perfeito, quando Deus criou tudo, não existia coronavírus, não existia doença, as pessoas viviam bem e o mais legal de tudo, as pessoas podiam encontrar e conversar com Deus diretamente, porque era tudo perfeito, não existia nada de mal naquele momento. E o homem e Deus poderiam se relacionar e conversar todos os dias, a qualquer momento, ver frente a frente. Hoje a gente não pode ver nem os nossos amigos por causa do coronavírus. E naquela época Adão e Eva podiam ver a Deus. Olha como eles eram muito felizes, né? Porém, Adão e Eva, eles escorregaram. Eles decidiram desobedecer a Deus. E aí eles comeram o fruto da árvore do bem e do mal que ficava lá no jardim do Éden. E o ato deles desobedecerem separou eles de Deus, deixou eles longe de Deus. Existia agora uma separação entre Deus e o homem. Aquilo que era perfeito, que Deus criou lá em Gênesis, agora já não era mais perfeito. Agora existiam as doenças, existiam as dores, existiam os problemas. Então, quando Deus criou todos nós, a gente chama de que era a fase da criação. Então, Deus criou tudo perfeito. Mas aí veio o pecado. E o pecado separou-nos de Deus. Aquilo que Deus tinha planejado que seria bom já estava com problemas. Então a gente tinha a primeira fase, foi a criação que Deus fez. Depois o homem desobedeceu e aconteceu a queda. Então nós já temos aí duas fases aí para a história da Bíblia. Primeiro é a criação e depois é a queda. Mas Deus não ficou satisfeito, não ficou feliz com o homem pecando, não ficou feliz com a queda. E Deus falou, eu tenho um plano para ficar junto das pessoas novamente. Então Deus, depois que aconteceu o pecado, fez uma promessa para Adão e Eva ainda, que ele iria tirar os pecados do mundo. Ele ia salvar a humanidade. Ele disse que da barriga da mulher viria um homem que iria pisar, iria esmagar a cabeça da serpente, que era o diabo, que foi quem colocou coisas erradas na cabeça de Adão e Eva para eles comerem o fruto da árvore do bem e do mal. Então, a partir dessa promessa que Deus fez de que viria um homem que iria derrotar o diabo e derrotar o pecado, começou uma nova fase. Agora nós teríamos a fase de redenção. E vocês sabem o que é redenção? É salvar aquilo que está perdido. Aquilo que não está bem, é aquilo que a gente vai trazer para ficar bem novamente. Então Deus decidiu. Deus foi lá e falou, eu vou mandar uma pessoa que vai resolver o problema do pecado. E essa fase chama-se redenção. E aí na Bíblia, a partir de Gênesis, começa uma fase que o povo de Deus começa a esperar
pela redenção que Deus tinha prometido. Deus prometeu lá em Gênesis, e depois tem todo o Velho Testamento. E aí eu já vou explicar o que é o Velho Testamento. O Velho Testamento é o período da Bíblia que conta a história de quando o povo estava esperando por esse homem que iria tirar o pecado do mundo. E sabe como é que chama isso? É o Velho Testamento. E o Velho Testamento tem 39. 30 de 3 e 9 de 9. Então, 39 livros. Todos eles falando sobre a expectativa da chegada deste homem que traria a redenção ao mundo. E todos os eventos, tudo que ocorre no Velho Testamento, direcionam para a chegada deste homem que iria pisar na cabeça da serpente. Por exemplo, quando você fala que nós estudamos Davi teve filhos, e desses filhos foram tendo outros filhos e outros filhos, até chegar em José e Maria, que são os pais de Jesus. Então, Davi e Salomão e os outros filhos de Davi são todos da família de Jesus, deste que veio para trazer redenção. E o último livro da Bíblia, do Velho Testamento é Malaquias. É um profeta, e depois de Malaquias teve um tempo em que Deus não falou mais com o homem, então não teve novos escritos. Então ficou aproximadamente 400 anos sem ter uma nova revelação de Deus. E aí então teve o Velho Testamento, os 39 livros foram escritos, depois teve um tempo que Deus ficou em silêncio com o homem. Até que Jesus veio. Jesus veio ao mundo, e Jesus veio cumprir aquela promessa que Deus fez. Então a expectativa da redenção, a expectativa daquele que viria pisar na cabeça da serpente, se cumpriu em Jesus. Então a redenção, a expectativa agora está plena. Aconteceu de verdade, porque Jesus veio. E aí Jesus nasce, e o nascimento de Jesus ele é descrito nos primeiros livros do Novo Testamento. E o Novo Testamento é o trecho da Bíblia que vai narrar, que vai falar sobre a vida de Jesus, a morte, a ressurreição e depois a vida da igreja, como foi depois que Jesus ressuscitou. Então, e os ensinamentos que estão lá, a gente usa até hoje na nossa igreja. Então, quando Jesus veio, ele concretizou a promessa de redenção, mas ele também ele trouxe salvação. E a quarta fase do plano de Deus na Bíblia se chama salvação. Então é criação, depois teve o pecado, que Deus não queria que acontecesse, teve a queda, mas como veio, então Deus falou, não, eu quero continuar próximo das pessoas, eu quero que elas tenham uma vida plena junto de mim. Então Deus fez a redenção, depois trouxe a salvação com Jesus, lá na cruz, salvando-nos do pecado. Bom, depois no Novo Testamento, Jesus ressuscitou, foi ao céu, a igreja começou a crescer e se estabelecer, então nós estávamos na fase de salvação. E aí, nessa fase de salvação, nós temos todo o Novo Testamento, e o Novo Testamento tem, você sabe quantos livros? 27. O Novo Testamento ele é dividido da seguinte maneira. Os primeiros 4 livros falam da vida e da morte e da ressurreição de Jesus. E esses 4 livros são conhecidos como evangelhos. É Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles vão falar como que Jesus nasceu, quem eram os familiares de Jesus, como é que foi a vida de Jesus, e também depois eles falam como foi a morte, a ressurreição. Então, depois dos 4 evangelhos, nós temos Atos, que vai falar como é que a igreja começou a nascer,
começa a falar das viagens missionárias de Paulo, se você lembrar que a gente já estudou sobre elas. Depois vai ter um monte de carta que Paulo escreve às igrejas, porque as igrejas começaram a crescer, a nascer, e Paulo, que era um pastor, que era alguém que amava a Jesus e que plantava um monte de igreja, criava um monte de igreja pelo mundo, ele escreve cartas para essas igrejas, e essas cartas são inspiração para a gente organizar e conduzir a igreja hoje. Bom, tudo isso já é o período de salvação, porque Jesus já veio e nos salvou. Mas ainda faltava uma última fase no plano de Deus. E essa última fase está lá, é no último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento. E esse livro é Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele foi escrito por João, e João estava numa ilha, ele já era velhinho, e ele tem uma revelação. Jesus fala com ele como é que ia ser quando Jesus voltasse para nos buscar, para tirar desse mundo, no mundo e nos levar para o céu, para junto dele, e aí não haveria mais pecado, não haveria mais dor, não haveria o coronavírus, então nós poderíamos viver felizes e poderíamos abraçar a todo mundo. Então essa é a fase da consumação. Está terminado. Agora é vida total, vida sempre com Jesus. Então, qual é o plano da Bíblia? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala sobre a criação, lá em Gênesis. Depois ela conta do pecado, que foi um período uma história muito triste que atrapalha a nossa vida até hoje. Depois tem a fase de redenção, a salvação e a consumação, quando Deus vai resolver de vez. Jesus vai voltar e nós estaremos junto com Ele lá no céu, vivendo como era lá no Jardim do Éden. Nós estaremos agora numa cidade, nós estaremos morando diferente, mas nós estaremos sem pecados, sem choro, vivendo felizes com Jesus lá no céu. Bom, toda essa história, você sabe como ela chama? 3 segundos para pensar. 1, 2, 3. Essa história se chama Evangelho. Então, quando você ouvir alguém falando, fulano está falando do Evangelho, o pastor está contando o Evangelho, nós estamos falando da história da Bíblia, da história do que Deus fez e tem feito na vida das pessoas, para salvar e tirar o pecado do mundo. Legal isso, né? Muito legal nós estudarmos sobre a Bíblia, porque é um livro cheio de histórias e todas essas histórias estão conectadas, como nós vimos. Bom, para a gente concluir a nossa lição de hoje sobre a Bíblia, tem uma última coisa. Como é que você lê a Bíblia? Você que está começando a ler aí, seus 6, 7 anos, quem já tem 8, como é que você lê a Bíblia? Bom, primeiro você tem que achar o livro. E para achar o livro, você pode ir lá. Se você não decorou a letra ainda, nós vamos ter um desafio para você. Você pode vir no início, né, no índice, e ver onde está o livro que você quer. Por exemplo, vamos achar aqui o livro de 1 Samuel, que fala lá de Davi. Ele está lá na página 378. Então a gente vai lá na página 378 e fala, cadê a página 378? Bom, chegamos aqui em Samuel. Legal. O segundo passo é que os livros da Bíblia são divididos em capítulos. Cada livro tem um número de capítulos. E cada capítulo é dividido em versículos. Então, quando o pastor ou a tia falar, vamos abrir a Bíblia no livro de Samuel. Então, o primeiro passo é achar o livro de Samuel. Depois você vai falar, agora eu preciso ir no capítulo. E o capítulo é indicado por esse número grande aqui. Então, é o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4 e assim por diante. Em cada capítulo tem os versículos. Então, você achou o capítulo 3, por exemplo, então você vai ler lá, agora eu preciso achar o versículo 10.
Então o primeiro versículo do capítulo 3 está aqui. Se eu preciso ir no 10, vamos achar o 10. O 10 está aqui. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Bom, é tudo muito... As coisas foram meio rápidas aqui, muita lição, né? Mas eu espero que você vai praticando aí, vai lendo a Bíblia, vai aprendendo bastante coisa. Agora nós temos um desafio. O show do Biblião vai ser um desafio de perguntas e respostas, tipo aquele que a tia Esther fez no cultinho dela. Eu vou fazer a pergunta, eu vou dar as opções, vai ter um tempo, você vai ver uma ampulhetinha, e a ampulheta é um jeito de medir o tempo, que a areia vai passando por um buraquinho para medir o quanto tempo ela demora para escorrer inteira. Você vai ter esse tempo, 15 segundos para ler para responder. Depois a gente vai fazer, eu vou dar a resposta certa. Anote quantos pontos você fez. Veja aí, depois mande lá no nosso grupo de WhatsApp para a gente comparar como vocês foram. Se precisar, volta o vídeo, assiste de novo. Todas as perguntas têm resposta no nosso cultinho de hoje, ok? A gente vai fazer então o desafio do show do Biblião agora. E daqui a pouco eu volto para a gente finalizar o nosso cultinho, ok? Até já, pessoal! Olá, criançada! Estamos de volta agora para o nosso show do Biblião. Que serão perguntas, desafios para vocês verem se vocês gravaram tudo da nossa lição. Então vamos lá para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é: qual o primeiro livro da Bíblia? Vamos ver as opções. A primeira opção é Gênesis. A segunda opção é Apocalipse. A terceira opção é Mateus. A quarta opção é Atos. E a quinta opção é Isaías. E o nosso tempo está contando. A ampulheta está rodando. Vamos ver, vocês já sabem? Se não, correm na Bíblia, chamem o papai. Vamos ver se vocês conseguem acertar qual é o primeiro livro da Bíblia. Tempo encerrado. E a resposta certa é... Vamos ver? Gênesis. Quem respondeu Gênesis acertou a primeira pergunta. Pode marcar um pontinho aí na sua anotação. E nós vamos agora para a segunda pergunta do nosso desafio, o show do Biblião. A segunda pergunta é: como chama a história contada na Bíblia? A gente viu isso na lição. Será que você guardou bem? Vamos ver quais são as opções. Comédia, novela, série, Pentateuco e Evangelho. O tempo está rodando. Qual é a resposta certa? Como chama a história contada na Bíblia? Se você precisar de ajuda, chame o papai. Vamos lá, o tempo está acabando. A ampulheta está chegando no fim. Vamos ver qual é a resposta da segunda pergunta. E a resposta é suspense. Suspense agora. A resposta é Evangelho. A resposta certa, a história contada na Bíblia se chama Evangelho. Desde lá de Gênesis até Apocalipse, nós temos a história do Evangelho que Deus está pensando na humanidade e por isso manda Jesus para vir nos salvar. E essa é a história do Evangelho. Bom, já temos duas perguntas. Como é que está a sua pontuação aí? Foi bem? Foi mal? Se precisar, dá um pause para as próximas perguntas, para você relembrar o que a gente já viu na lição. Vamos para a terceira? Tá pronto? Então vamos lá. Qual é a terceira pergunta? Quantos livros tem o Velho Testamento? Se você não lembrar, a hora que mostrar as opções, pega a Bíblia, olha no índice, vê quantos livros tem lá, conta para você responder certo. Vamos lá ver as opções? 38, 40, 41, 39, 37. O tempo está rodando. Os 15 segundos estão passando muito rápido. A areia da ampulheta está passando pelo caninho bem fininho. Está acabando o tempo. Vamos ver como é que está. Achou a resposta? Tudo certo para a gente ver a resposta?
A resposta certa é 39. Quem respondeu 39 acertou. E aí, como está a sua pontuação nessas 3 primeiras perguntas? Como é que você está indo? Hein? Tá tudo certo? Aprendeu bastante? Se não, assiste de novo e responde as perguntas de novo. Não fica com dúvida, não. Vamos para a quarta? Nós teremos 10 perguntas. Agora a gente vai para a nossa quarta pergunta. E eu queria ver como é que você está saindo aí. Qual é o último livro da Bíblia que encerra toda a história? Você lembra? A gente comentou dele na nossa lição. Vamos ver as opções? Abacuque, Malaquias, será que são esses? 1 Pedro, Apocalipse ou Atos? O tempo começou a correr. E aí? Já sabe? Está preparado para a resposta? O tempo está acabando. Está passando o tempo. Vamos ver. E aí? Já sabe? Qualquer coisa, olha na Bíblia para você ver qual é o último livro. Tempo encerrado. É hora de sabermos a resposta da quarta pergunta. Qual é o último livro da Bíblia? E a resposta certa é momento de suspense. A quarta resposta. E a resposta certa é Apocalipse, o último livro da Bíblia. E aí, como você saiu nessa resposta? Bom, vamos para a próxima pergunta agora. Qual será a pergunta? Tela azul, suspense. Quais os livros chamados de evangelhos? Nós vimos isso na nossa lição também. A gente falou sobre isso. Qualquer coisa, volta um pouco o vídeo para você ver quais são os livros que são os evangelhos. Vamos ver as opções? Paulo, Timóteo, Tito e Tiago. Mateus, Marcos, Lucas. Marcos, Lucas, João e Paulo. E aí, já sabe? Mateus, Pedro, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí? Já sabe? O tempo está passando. Olha ali, a ampulheta está descendo. Está acabando o tempo, já passou da metade. E aí? Já sabe a resposta? Tempo encerrado. É hora de saber quais são os livros chamados de evangelhos. E a resposta certa vamos ver. A resposta certa é Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito legal. Vamos para a próxima pergunta. Tela azul para causar suspense. A ampulheta já está preparada para contar o tempo. E a pergunta é: quantos livros tem a Bíblia? Nós já respondemos a pergunta de quantos livros tem no Velho Testamento. Agora a pergunta é: quantos livros tem na Bíblia inteira? E aí você vai conseguir saber quantos livros tem no Novo Testamento. Porque você já sabe do Velho, agora a gente vai responder da Bíblia inteira, e aí a diferença do Velho para o total é o Novo Testamento. Vamos lá? A Bíblia tem 65 livros. A Bíblia tem 64 livros. A Bíblia tem 66 livros. A Bíblia tem 70 livros. Ou a Bíblia tem 71 livros. O tempo está rodando. Você já sabe a resposta? A areia está descendo pela ampulheta. Vamos ver, já passou da metade do tempo. E aí? Tempo encerrado. Vamos saber qual é a resposta. Quantos livros tem na Bíblia? E a resposta certa é 66 livros. E aí? Acertou? Se não acertou, agora é para gravar, hein? É para não esquecer mais. A Bíblia tem 66 livros. O Velho Testamento tem 39 e o Novo tem, para os meninos que são bons, para as meninas que também sabem muito de matemática, a Bíblia, o Novo Testamento tem 27 livros. 27, é isso mesmo. Vamos seguir em frente. Quem escreveu o livro de Gênesis? Essa resposta também está na nossa lição. Nós já falamos sobre isso. E você, está lembrando qual é a resposta?
Aprendeu direitinho? Vamos ver quais são as opções. Paulo escreveu muitos livros da Bíblia, hein? Paulo é um grande escritor. Pedro também tem livros na Bíblia. Davi também era escritor e além disso ele era músico. Moisés escreveu vários livros da Bíblia também. E a última opção é Lucas. E o tempo começou a correr. A ampulheta foi virada, a areia está escorrendo. E você, já sabe qual é a resposta? Quero ver. Estamos chegando ao final. Tempo encerrado. E agora, qual será a resposta certa? Quem escreveu o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia? A resposta certa é Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os livros? Você lembra? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles são conhecidos como? Vocês sabem? Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Penta significa 5. Então, quer dizer que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos para a próxima? Próxima pergunta. Qual a ordem das etapas do Evangelho? Quando a gente falou sobre a Bíblia, nós fomos falando sobre as etapas do Evangelho. Como Deus pensou tudo direitinho para redimir a todos nós. Você lembra? Vamos ver então quais são as opções. A primeira opção é criação, queda, consumação, salvação e redenção. Será que é essa a ordem? Será que a segunda opção é a correta? Criação, queda, redenção, salvação e consumação. E a terceira opção é consumação, salvação, redenção, queda e criação. Serão só 3 opções, porque essa aqui tem bastante texto. E aí eu queria saber, você lembra direitinho do que a gente falou? Tempo está acabando, tempo encerrado. E aí? Consegue lembrar? O Evangelho, ele tem a seguinte ordem: criação, queda, redenção, salvação e consumação. É a ordem que Deus fez tudo para nos salvar. Será que temos mais perguntas ainda? Será? Quantos autores a Bíblia teve? Quantas pessoas escreveram os 66 livros da Bíblia? Você lembra? Nós falamos isso na nossa lição. Vamos ver as opções? 39 pessoas, 40 pessoas, 38, 41 e 42. O tempo está rodando. A ampulheta foi virada. Estamos chegando na metade do nosso tempo e você já sabe a resposta certa? Vamos ver. O tempo está indo para o final. Está finalizando? E aí, já sabe qual é a resposta? A resposta certa é a letra B. Foram 40 pessoas que escreveram os livros da Bíblia. Bastante gente, hein? E lembre-se que muitos deles não se conheceram, não se encontraram. Era sempre o Espírito Santo, era sempre Deus que estava fazendo o elo entre um e outro para que a gente tivesse a mesma história sendo contada sequencialmente, falando sobre o Evangelho. Legal demais isso, né? Realmente, Deus é sensacional, é maravilhoso, ele faz coisas que a gente não consegue imaginar. Temos mais perguntas? Temos mais uma pergunta. Será que é a última? Quem escreveu o livro de Apocalipse? Lembrando que Apocalipse é o último livro da Bíblia. Você sabe? Vamos ver quais são as opções? João, Mateus, Paulo, Moisés e Jeremias. Quais são as opções? Qual é a sua resposta? O tempo está passando. A ampulheta está virada, já passamos da metade do tempo. E aí? Como é que tá aí? Tá conseguindo achar a resposta? Você lembra? Tempo encerrado. 15 segundos já se passaram, passou tudo muito rápido. E a resposta certa para quem escreveu o livro de Apocalipse era
João estava numa ilha chamada Ilha de Patmos. Ele estava lá, ele já era velhinho, e aí ele teve uma revelação de Deus sobre como seria a volta de Jesus e a consumação dos tempos. E aí ele escreveu tudo isso no livro de Apocalipse. Legal, né? Bom, eu acho que essa é a nossa última pergunta. Legal demais o nosso jogo, hein? Eu quero ver quantos pontos você fez. Manda lá quantas perguntas. São 10 perguntas. E eu quero saber quantas você acertou. Manda lá no nosso chat do WhatsApp, que a gente vai ver quem fez mais perguntas. E eu espero que vocês tenham acertado todas. Mas se não acertaram também, não tem problema. Assiste o vídeo de novo, aprende. O importante não é acertar só as perguntas. O importante aqui é aprender. E aprender sobre a Bíblia é maravilhoso. Vamos continuar com o nosso cultinho. Até já! E aí, como você foi no nosso jogo? Respondeu bastante perguntas? Deu tudo certo? Se precisar, assiste de novo, responde de novo para você acertar e você aprender. O mais importante não são os pontos, é você aprender sobre a Bíblia, ok? Bom, nós estamos chegando no final do nosso cultinho. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido bastante sobre a Bíblia. E como última parte do nosso cultinho, eu vou tocar uma música agora que fala sobre os livros da Bíblia. E ela vai ensinar a sequência. Se você aprender a musiquinha, você vai aprender todos os livros em sequência. E aí, quem sabe, tenta aprender a música, tenta aprender os livros da Bíblia. Peça para o papai fazer um vídeo se você conseguir falar todos os livros da Bíblia. Manda no nosso chat também. Quem sabe a gente não consegue fazer uma junção e colocar todas as crianças falando todos os livros da Bíblia juntos. Será que vai dar? Manda lá pra gente. Ouve a música, decora os livros, pede para fazer o vídeo e manda pra gente. Beleza? Eu me despeço aqui de vocês. Um abraço grande, até o próximo cultinho. Que Jesus abençoe a vida de vocês, ok? Tchau, tchau. Até mais. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas,